negócio estourar, mano. O que tá estourando? Como que eu vou saber que tá estourando? Olha o azulzinho. O que tem um azulzinho? Não pode chegar no final. Pelo amor de Deus. Essa produção é muito nervosa. Candidatos, eu sou a Garcia. Eu sou a Nascimento. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E a nossa missão de hoje é contar alguns fatos sobre a História da Marinha do Brasil. A história da Marinha do Brasil começa lá no século XVIII. A data de 28 de julho de 1736, quando Dom João V, rei de Portugal, criou a Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínio Ultramarítimo. No entanto, apenas em 1808 que a Marinha do Brasil deu um salto na sua estrutura, com a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro. Ah, foi isso? É porque não tem ordem. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Com a vinda do rei Dom João VI, grande parte da estrutura e do pessoal da Marinha Portuguesa também foi transferido para o Brasil. Essa estrutura seria a base durante e após a independência da Marinha Imperial Brasileira. Ou seja, galera, naquela época... Desculpa, é automático. Ou seja, galera, a primeira estrutura da Marinha do Brasil, ela era composta por portugueses. Então, só mais pra frente que ela foi composta 100% por brasileiros. Durante todo o Império, a Armada Nacional, como era chamada a Marinha, tomou parte em praticamente todos os conflitos em que o país se envolveu, desde a Guerra de Independência, a Confederação do Equador e a Guerra Cisplatina, ainda no reinado de Pedro I, até a Guerra do Paraguai e as diversas revoltas populares do século XIX. Entre eles, a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, Balaiada, Cabanagem e entre outros. Já na Guerra do Paraguai foi travada uma das batalhas mais importantes para a Marinha do Brasil, que foi a Batalha de Riachuelo, que foi o que aconteceu em 11 de julho de 1865 e foi resultado de uma série de disputas políticas envolvendo as nações que trafegavam na região do Rio da Prata, e foi com ela que surgiu o aniversário da Marinha do Brasil. A Armada Nacional se manteve relativamente bem equipada dentro do contexto sul-americano. Já a Marinha, no século XX, após a proclamação da República, a Marinha Imperial era uma das instituições mais fiéis a Dom Pedro II. Mas, durante a República Velha, perdeu a importância em detrimento ao exército, vendo seus meios navais ficarem obsoletos rapidamente. Ainda no século XX, a Marinha Brasileira tomou parte das duas guerras mundiais. Ao completar 100 anos da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, o Diário de Bordo recordou a atuação da nossa Marinha, que mudou o curso da história do século XX. A manchete do jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro anunciava a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial, após o torpedeamento do navio Mercante Nacional Macau pelo submarino alemão U-93. A modesta participação do país na Guerra Aliada garantiu ao país o assento na Conferência de Paz de Paris, que deu origem ao Tratado de Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919, que definia o termo de paz com os países derrotados. Monumento em homenagem à participação da Marinha do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Praça Macuá, Rio de Janeiro. Já na Segunda Guerra, a Marinha do Brasil perdeu em guerra 467 homens, entre comandantes, oficiais, suboficiais e praça. E 3 de seus navios foram afundados. Foram o Marcílio Dias, em 1944, por um submarino alemão, a corveta Camaquã, pelo mau tempo, em 1944, e o cruzador Bahia, destruído em 4 de julho de 1945.
pouco antes do fim da guerra no Pacífico, por uma explosão acidental em seu paiol de comunicação. E foi no mar que o Brasil sofreu as mais pesadas perdas durante toda a guerra. Ao todo, cerca de 1.400 brasileiros morreram em consequência das ações de submarinos alemães e italianos e em outras operações de guerra. A história da Marinha Brasileira durante a guerra é a menos conhecida entre as nossas forças armadas. São poucos os livros que contam o trabalho nos caça-ferro e caça-pau, os navios de guerra antissubmarina do Brasil no Atlântico. E, no entanto, ela foi a mais necessária em toda a guerra naquela época. Sem ela não haveria gasolina, que era praticamente quase toda importada, o comércio entre outras regiões do país e as comunicações por terra entre outras regiões inexistiam. Ou seja, isso quebra muitos paradigmas de que o Brasil participou ou não participou da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Sim, o Brasil participou. A Marinha do Brasil foi uma das essenciais de todas as Forças Armadas, exatamente por conta da gasolina. Na década de 70 entraram... A gente é muito ruim pra ser youtuber, gente. Já na década de 70, entraram em serviço as fragatas de classe Niterói, que até hoje são os principais navios da Marinha do Brasil. Atualmente, a Marinha Brasileira participa das forças interinas das Nações Unidas no Líbano, mais conhecidas como a Unifil. Desde 2011, quando entrou em missão, a Marinha Brasileira lidera a Unifil com uma fragata e uma aeronave embarcada. Em conjunto de navios com outros países, como Alemanha, Grécia, Turquia, Indonésia e Bangladesh, participam de patrulhas para impedir a entrada de armas e contrabando no Líbano e no treinamento da Força Naval Libanesa. Agora, explicando um pouco para vocês sobre a composição do Exército da Marinha do Brasil, vamos começar com a esquadra. Na atualidade, a esquadra brasileira encontra-se equipada com um porta-helicópteros multipropósito, fragatas classe Niterói modernizadas, fragatas classe Greenhow, corvetas, navios tanque, navios de desembarque doca, navios de desembarque de carros de combate, navio de transporte de tropas, submarinos, navio escola, navio veleiro e navio de socorro submarino. Agora, falando um pouco sobre a aviação naval, a aviação naval brasileira é o componente aéreo da Marinha do Brasil, atualmente denominada Força Aeronaval. A estrutura aérea está subordinada ao comando da Força Aeronaval, organização militar responsável por promover apoio aéreo operacional a partir das embarcações da Marinha do Brasil. A aviação naval encontra-se sediada na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, onde são feitas a manutenção a nível de parque de todas as aeronaves, e encontra-se o Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval e o Comando da Força Aeronaval. Porém, esquadrões estão espalhados por todo o país, fornecendo apoio aéreo às organizações militares da Marinha ali sediadas, ou que estejam realizando operações na área. A missão do Comando da Força Aeronaval, abre aspas, assegurar o apoio aéreo adequado às operações navais, a fim de contribuir para a condição de pleno e pronto emprego no poder naval, onde e quando for necessário. Fecha aspas. Falando agora do Corpo de Fuzileiros Navais. Eita! O Corpo de Fuzileiros Navais, o famoso CFN, é conhecida como a elite da Marinha. Vocês têm noção disso, gente? Meu Deus! É uma unidade de elite, tô muito... Meu sonho de princesa. É um sonho muito distante. É constituída o maior efetivo de fuzileiros navais da América Latina. E são estimados em torno de 15 mil homens. O Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Naval é a sua principal unidade. Treinados como força de pronta atuação, a missão do CFN é garantir a projeção por meio de desembarques realizados em conjuntos com navios e efetivos da Marinha. Por último, o Grupamento de Mergulhadores de Combate. É um grupo de forças especiais da Marinha do Brasil, apto a cumprir missões de natureza
natureza não convencional. Sua função é de se infiltrar sem ser percebido em áreas litorâneas e ribeirinhas e executar tarefas como reconhecimento, sabotagem e destruição de alvos de valor estratégico, e em especial a retomada de navios e plataformas do petróleo da costa brasileira. É subordinado à Força de Submarinos, a qual lhe fornece seu principal meio de transporte. As equipes são transportadas até as proximidades do alvo por submarinos, a partir do qual saem nadando, em caiaques ou em barcos infláveis que podem ser lançados do submarino ainda sobre a água. Ou seja, gente, a marinha não é somente composta por navios. Tem toda uma organização, uma estrutura por trás dos simples navios que vocês veem em alto mar aí. A composição dela é extraordinária. Navios, aviões, Tanques, submarinos, tudo que você pode imaginar, a marinha tem. Juntando as 3 forças armadas e um pouquinho mais, faz a marinha. Forma a composição da marinha. No ar, na terra e em alto mar. Olha que extraordinário. Se a marinha do Brasil não é a melhor força armada, eu não sei qual é. Tudo bem que eu prefiro a aeronáutica, mas podemos negar, não podemos usar somente emoção, né? Temos que trabalhar com a razão para dizer que a marinha é extraordinária. Até onde você menos imaginar, eles estão atuando. Agora, explicando um pouco sobre a organização da Marinha do Brasil e seus distritos navais, o órgão máximo da Marinha Brasileira é o Comando da Marinha, nascido em junho de 99, após o fim do Ministério da Marinha. O comando é subordinado ao Ministério da Defesa e ao Presidente da República, que atualmente é o Jair Messias Bolsonaro. O Comando da Marinha é assessorado por diversos órgãos de assistência. 7 órgãos de direção estão subordinados ao Comando da Marinha. Eles são responsáveis por dirigir toda a parte administrativa, de formação militar e de todos os meios navais da esquadra. O Comando de Operações Navais é responsável pela prontificação, adestramento e emprego das forças navais, aeronavais e de fuzileiros navais nas operações militares, de acordo com o Livro Branco da Defesa. O Comando de Operações Navais é formado pelas seguintes organizações militares: Comando de Força de Fuzileiros Navais da Esquadra, responsável pelo emprego do Corpo de Fuzileiros Navais. Essa unidade militar desenvolve operações terrestres que estejam no contexto de operações navais. Comando de Controle do Tráfego Marítimo. Esta é a organização militar responsável por garantir a segurança do tráfego marítimo e de atender a compromissos internacionais assumidos pelo país, relativos ao controle naval do tráfego marítimo. Comando em Chefe da Esquadra é o centro de decisão do poder naval brasileiro, responsável por manter os comandos subordinados em prontidão para operações navais e por operar a esquadra em si. E por último, comandos dos distritos navais. Cada comando é responsável por um dos 9 distritos navais no Brasil. Nós vamos falar sobre um pouco mais à frente. Cada distrito naval é um território subordinado a um comandado naval de área, responsável por administrar e dirigir os meios da marinha naquela região. Agora, falando sobre os comandos militares do Brasil, o comando do 1º Distrito Naval tem a sede no Rio de Janeiro e tem sob sua jurisdição a área terrestre dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e municípios do estado de Minas Gerais, e as ilhas da Trindade de Martim Vaz, incluindo as áreas marítimas da ilha. O comando do 2º Distrito Naval tem a sede em Salvador, cuja área jurisdicional abrange mais de 1.100.000 km², aproximadamente 14% do território brasileiro, com cerca de 1.000 km de confrontação com o Oceano Atlântico. Comando do 3º Distrito Naval, com sede em Natal, que tem sob sua jurisdição a área terrestre dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, territórios também de Fernando de Noronha, Ilhas Rocas e os Penedonos de São Pedro e São Paulo.
O comando do 4º Distrito Naval tem a sede em Belém, correspondendo a 23% do território nacional e possuindo cerca de 3.000 milhas de vias fluviais navegáveis. Comando do 5º Distrito Naval, com sede em Rio Grande, cuja área jurisdicional abrange os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e 3 municípios do Mato Grosso do Sul, além da parte da malha hidroviária dos rios Tietê e Paraná. Comando do 6º Distrito Naval tem a sede em Ladário, tendo jurisdição sobre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O comando do 7º Distrito Naval tem a sede em Brasília, que tem sob jurisdição a área terrestre do Distrito Federal e dos estados de Goiás e Tocantins. Comando do 8º Distrito Naval, com sede em São Paulo, tem sob sua jurisdição todo o estado do Paraná, São Paulo e parte do estado de Minas Gerais. E o comando do 9º Distrito Naval, com sede em Manaus, é a presença da Marinha na Amazônia. Tem sob sua jurisdição toda a área da Amazônia Ocidental. Atualmente, o almirante da Marinha do Brasil é o Ilques Barbosa Júnior. Com 65 anos, está servindo desde janeiro de 1976. Ou seja, está quase há 45 anos servindo a Marinha do Brasil. Ele recebeu a posse de comandante da Marinha no dia 9 de janeiro de 2019, recente ainda, hein? Mas antes dele receber essa posse, vamos falar um pouquinho sobre os comandos que ele teve antes disso. Um ajudante de ordens em chefe de esquadra, ajudante de ordens na diretoria geral do pessoal da Marinha, comandante de aviso de apoio costeiro, almirante res, não sei falar, imediato contra-torpedeiro Pernambuco, comandante rebocador do alto mar Tritão, oficial de operações ao comando da Força de Fragatas, chefe de gabinete do Estado-Maior da Armada, oficial de gabinete do comandante da Marinha, comandante do navio Escola Brasil, ajudante do subchefe de operações do Comando de Operações Navais, comandante do controle naval do tráfego marítimo, comandante do Centro Adestramento Almirante Marques de Leão, assistente da Marinha da Escola Superior de Guerra, comandante da 2ª Divisão de Esquadra, secretário da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha, diretor de Portos e Costas, comandante do 1º Distrito Naval, comandante em chefe ao comando de chefe da Esquadra, diretor-geral do pessoal da Marinha e CMA, que é o Estado-Maior da Armada. Ufa! Respira. Antes dele receber a posse de almirante, ele comandou tudo isso. Então o cara é sensacional. Ele tá nesse posto porque realmente mereceu. Mas também, quase nesses 45 anos dele no comando, ele estudou na Escola Naval, curso de aperfeiçoamento de comunicações para oficiais, curso básico da Escola de Guerra Naval, curso de comando em Estado-Maior também na Escola de Guerra Naval, curso superior de Guerra Naval na Escola de Guerra Naval, curso regular de Estado-Maior na Academia de Guerra Naval na Armada do Chile, curso de Política e Estratégia Marítimas também na Escola de Guerra Naval e o curso de Altos Estudos de Política e Estratégia na Escola Superior de Guerra. Gente, Caracas. Então nem o que falar. de verdade. Agora eu quero entrar na Marinha do Brasil. Então esse é o nosso atual almirante da Marinha do Brasil. Senhora, depois de ouvir tudo isso, de entender como que funciona a Marinha do Brasil, pelo menos por cima, ter uma visão mais ampla, eu sinto vontade de ingressar na Marinha do Brasil. O que eu preciso fazer? Calma, antes disso iremos ressaltar algumas curiosidades que provavelmente você não sabia. Você sabia que existe o alistamento militar obrigatório para a Marinha do Brasil? Sim, meus senhores, o alistamento obrigatório serve tanto para o Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira. Porém, é da mesma forma que o alistamento militar do Exército Brasileiro que nós explicamos lá no outro vídeo. Se você não viu, clica aí para assistir. Então, galera, é a
a mesma coisa. O mínimo é 1 ano, o máximo é 8 anos. Não tem plano de carreira, piriri pororó. Se vocês quiserem mais informações, assistam o vídeo que a gente explicou com mais detalhes sobre a história do Exército Brasileiro. Mas senhora, eu gostaria de ter uma carreira mais sólida na Marinha do Brasil. O que eu devo fazer? Aí é que entram os concursos militares da Marinha do Brasil, galera. E como exército, a Marinha do Brasil também tem os seus concursos públicos militares para quem quer se aprimorar e quem sabe um dia ser um almirante. Eu queria. Não posso. Escola Naval, localizada no Rio de Janeiro. Colégio Naval, localizada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Escola de Aprendizes de Marinheiro, localizada em Vila Velha, no Espírito Santo. O Corpo de Fuzileiros Navais. Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, no Rio de Janeiro. Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves. Centro de Instrução Almirante Vandercook. Centro de Instrução Almirante Silvios de Camargo. E o Centro de Instrução Almirante Alexandrino. Todos esses centros de instrução, juntamente com a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, são localizados no Rio de Janeiro. Como é que a gente encerra? A gente não estudou sobre isso. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. E espero que vocês tenham gostado. A nossa missão aqui foi cumprida, pelo menos tentar agradar de 5 a 10% no conhecimento de vocês e fazerem vocês terem um pouco de noção de que sim, a Marinha do Brasil ela é tão importante como o Exército do Brasil, como Força Aérea Brasileira. Cada um, né, com sua denominação, cada um com a sua função, mas um complementa o outro. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que nós iremos postar aqui. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, qual foi um fato mais interessante que você descobriu, que você não sabia. Deixa eu falar, isso ou você já tá falando? Não sei, caramba. Como que a gente encerra, Luísa? Nossa missão aqui foi cumprida com sucesso. Esse vídeo foi em especial, principalmente para nossa coordenadora do preparatório militar, senhora Albino, que a gente sabe que é apaixonada pela Marinha do Brasil. Espero que a senhora tenha gostado. Semana que vem a gente volta aí com o próximo vídeo explicando um pouquinho sobre a história da Força Aérea Brasileira. Muito obrigada. A melhor de todas! Você não falou que era Marinha? Mas é porque eu gosto da aeronáutica.